Caríssimo povo de Deus, celebramos Pentecostes, a festa do Espírito Santo, a festa da igreja, onde a igreja nasce, o aniversário da igreja. E algumas coisas eu gostaria de falar sobre esse Espírito, porque nós falamos tanto no Espírito, mas conhecemos tão pouco o Espírito. O Espírito Santo. Nós sabemos que a igreja é um corpo cujo Cristo é a cabeça desse corpo. Mas um corpo sem alma, o corpo não vive. Um corpo sem alma, ele se desfarela, ele se desintegra. O Espírito Santo é a alma desse corpo que é a igreja. Não tem como ser igreja sem Espírito. Tudo que existe na igreja é no Espírito. Se nós lembrarmos, quando nós vamos consagrar a Eucaristia, nós pedimos: enviai, Senhor, o vosso Espírito para que essas oferendas se tornem. Quando nós vamos dar o perdão dos pecados, nós dizemos: enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados. Todos os sacramentos é no Espírito Santo, a unção dos enfermos também. Que por esta unção e pela sua infinita misericórdia, pela força do Espírito, venha curar. A igreja, ela é no Espírito. Não existe igreja sem Espírito Santo. E o que hoje nós estamos celebrando, de fato, é uma grande festa e precisa ser celebrado com solenidade, com fervor. E se eu já não encontro mais esse fervor dentro do meu coração, é porque está me faltando o Espírito, a alma. Às vezes a nossa fé ficou uma fé litúrgica, uma fé burocrática. Eu tenho que vir à igreja. Se eu não sinto mais nada, eu tenho que vir, tenho. Mesmo que eu não sinta nada, tenho. Mas como Deus desejaria que nós viéssemos com fervor. E se me está faltando esse fervor, é porque está me faltando o Espírito. Está me faltando o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo chega na vida de uma pessoa, a primeira coisa que ele causa, quando ele chega na vida de alguém, é um barulho. É isso que nós vemos na primeira leitura, ele gera um barulho. Quando ele aparece aos apóstolos, primeiro, reunidos. Para termos o Espírito Santo, nós precisamos estar reunidos. É na igreja. A fé é na igreja. A fé em casa não é fé. Eu acredito em Deus em casa, não existe isso. Eu me confesso a Deus, isso não é fé verdadeira. Porque nós vimos aqui que os apóstolos e Maria receberam o Espírito na igreja, em comunhão, não foi em casa, cada um no seu canto, é na igreja. E eles estavam fechados em oração desde que Jesus foi ao céu, 9 dias rezando, juntos, na igreja. Na igreja. E ali, quando eles recebem o Espírito Santo, a primeira coisa que acontece, como diz, é o barulho. O que é o barulho? O barulho é aquilo que vem dizer ao meu coração assim: olha, a sua vida precisa ser mudada. O barulho é aquilo que me tira do silêncio do meu comodismo, do silêncio da minha vida, do silêncio da inércia com o qual eu estava andando até então. O barulho é aquilo que me desaloja da onde eu estava. Estava falando com a mãe do Bernardo sobre o barulho que estava ao lado da casa dela e ela dizia: eu não consigo dormir por causa do barulho. Sim! Aquele que experiencia, aquele que unido com a igreja em oração, diante do barulho, não consegue dormir.
O Espírito Santo, a primeira ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa é fazer com que ela não consiga mais dormir do jeito que está. É um barulho, me incomoda. E aí é onde eu começo a olhar para a minha vida, vejo, sim, que tem muitas coisas que eu preciso melhorar, que preciso acertar. Não é um olhar de julgamento, não. Não é que Deus me condene, não, mas Deus quer para mim o melhor. E é por isso que essa voz fica repetindo na minha cabeça, olha, você precisa melhorar, você precisa dar passos. E aí Deus vai mostrando ao longo da história, ao longo da vida. É só olhar para trás, é só olharmos para trás nas nossas vidas, que nós vamos ver o quanto Deus tem falado na nossa história. O quanto Deus tem feito barulho na nossa história. A ação de Deus não é algo assim que vem do céu e me atinge. É de dentro para fora. Se eu olhar a minha história, eu vou ver quanta coisa não deu certo, quanta coisa eu fiz errado, mas o problema não é ter feito errado no passado. O problema é continuar fazendo errado ainda hoje. Esse é o barulho que o Espírito gera na nossa vida. Mexe a nossa história. Revira aquilo que já estava sepultado, aquilo que já estava abafado embaixo de um entulho de coisas. O Espírito Santo vai lá e cava tudo, joga tudo para cima, faz uma bagunça na vida daquele que estava em oração, daquele que junto com a igreja agora começa a ter uma experiência com o Espírito. Começa a me incomodar. Mas por que me incomoda? Porque quer que eu tenha uma vida melhor. Porque quer que eu não seja mais dependente das pessoas, que eu não seja mais dependente das situações. O Espírito Santo não te quer livre, não te quer prisioneiro, te quer livre. E nós somos prisioneiros de muitas situações porque nós não somos dóceis ao Espírito Santo, aos barulhos do Espírito Santo. E aí a gente fica na mesmice toda a vida, sofrendo pelas mesmas coisas toda a vida, repetindo a mesma história toda a vida. Quantas pessoas eu conheço que repetem os mesmos erros a vida inteira. E elas não conseguem olhar para trás e ver que já não deu certo antes. Por que vai dar agora? Falta de docilidade ao Espírito. Porque se eu olhar para a minha história, eu consigo enxergar no Espírito de Deus aquilo que deu certo e aquilo que não deu certo. E até quando nós vamos insistir naquilo que não deu certo, naqueles projetos fracassados de existência, que vão nos ferindo até o último dia da nossa existência nesse mundo? Não é assim que Deus nos quer. Não é por isso que Deus deixa que o Espírito Santo gere esse barulho dentro de nós. Como esse vento que arrasta tudo, que levanta até mesmo aquilo que eu já nem lembrava mais. Gente, isso é ação do Espírito. Eu sei que quando eu estou falando aqui, tem muitas pessoas pensando em tantas coisas que nem lembravam mais. Isso é ação do Espírito na sua vida. Mas você pode se levantar daqui, sair por aquela porta e fingir que nada aconteceu. Pode. Pode. A liberdade é tua. Essa semana, na Santo Antônio, estou pregando sobre famílias lá, a Trezena. E eu fui explicar o que era a lei natural. E eu peguei uma cadeira e subi em cima da cadeira, para o espanto de toda a comunidade de Santo Antônio do Visconde, para o infarto das velhinhas. Eu subi na cadeira
E falei para elas assim, olha, de cima da cadeira, não Milia. Cadeira é feita para ficar em pé em cima? Não. Mas eu posso ficar em pé em cima da cadeira? Posso. Mas existe um objeto que me faz chegar mais alto? Existe, chama-se escada. Mas você pode subir na cadeira para pegar um objeto lá no alto? Pode. A cadeira é sua, a vida é sua. Se você cai, o problema é seu. Quem se machuca é você. Mas a cadeira não foi feita para isso. Não foi feita para isso. Ela tem uma finalidade. A sua vida também é assim. A minha vida também é assim. Ela tem uma finalidade. Mas como uma cadeira, você pode fazer dela o que você quiser. Subir, plantar bananeira. Fazer o que você quiser na cadeira. Ela é sua, a vida também. Mas ela não foi feita para isso. A maioria dos sofrimentos da nossa vida são assim. É quando eu decido na minha vida fazer o que eu quero com a cadeira que eu tenho. Só que o problema é que isso gera problemas para mim e para o outro. Porque se eu pego aquela cadeira e compro ela, como eu disse, você pode comprar várias cadeiras e fica em cima. Fica em cima. Assiste televisão em cima da cadeira. Vai lavar roupa em cima da cadeira. Fica em cima da cadeira. Mas saiba que está faltando a cadeira para alguém sentar em algum lugar. Porque a minha vida tem consequências. O meu mau uso da minha liberdade gera consequência na vida do outro. Se eu seguro uma cadeira para ficar em pé, alguém está ficando sem sentar. O Espírito Santo faz barulho na vida. Assim como ele fez naquela sala. E se não faz barulho, é porque ainda não é o Espírito Santo. É euforia, é alegria, é um momento bom, momento de êxtase, mas não é Espírito Santo. Porque Espírito Santo gera mudança de vida. Que possamos então sermos dóceis ao Espírito Santo. E o Espírito Santo, aquele que muda as nossas vidas, nos diz assim: sem a luz que acode, nós cantamos isso na sequência. Nada o homem pode. Nenhum bem alheio. Nada. Nada. É por isso que nós vamos nos ferindo. É por isso que nós vamos nos machucando. Porque estamos presos aos vícios. Estamos presos ao nosso comodismo. Longe do Espírito Santo. Não é isso que Deus quer para nós. Sabe o que Deus quer para nós? Também nós ouvimos na sequência. O Espírito Santo, depois que ele mexe a nossa vida, que nos tira do nosso comodismo, que faz barulho na minha história, ele não me larga lá, no meio daquela situação, daquela bagunça toda. Não. Mas ele é o único. É o único que no momento da tempestade é o consolo que acalma, hóspede da alma. É o alívio que vem. No labor descanso, na aflição remanso, no calor arage. Esse é o Espírito de Deus. Se nós fôssemos dóceis a Ele, era assim que nós viveríamos. Mesmo na tribulação, mesmo no sofrimento, mesmo no abandono, mesmo no esquecimento, nós viveríamos. Sim. Com dores, com lágrimas, mas nós viveríamos.
nós caminharíamos. Mesmo sofrendo, nós andaríamos. Porque o Espírito Santo é o hóspede da alma. É o alívio. Aquele que na aflição é o remanso, na aridez, arage. No calor, arage. Na aflição, remanso. No labor, descanso. Deus, feche seus olhos, por gentileza. Vamos pedir que nós possamos ser batizados nesse Espírito. Que nós possamos sair daqui plenos, repletos desse Espírito Santo. E que permitamos que a ação do Espírito Santo possa, de fato, fazer a diferença na minha vida, na minha história. Porque Deus quer isso para nós, mas nós não permitimos. Porque nós insistimos em viver naquilo que nós achamos que é correto. Naquilo que eu acho que eu preciso fazer. Não, é aquilo que Deus quer que você faça. Porque se você viver na presença do Senhor, é assim que você vai viver. É assim. Porque o Espírito Santo é hóspede da alma. Ele veio habitar em nós. Ele quer ser tantas vezes. No seu trabalho, descanso. No seu sofrimento, descanso. Por isso vamos pedir, batiza-nos, Senhor. Batiza-nos no Teu Espírito. Batiza-nos, Senhor, com Teu Espírito. Pois minha alma sedenta está. Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos. Batiza-me, Senhor, com Teu Espírito. Se você sabe, canta. Pois minha, faça disso a sua oração, a sua prece ao céu. Sedenta está. Ó, vem água viva. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Peça mais uma vez, canta. Batiza-me, Senhor, com Teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Pois minha alma sedenta está. Fala pro Senhor, batiza-me, Senhor. Senhor, do Teu Espírito, pois minha alma. Peça água viva, ó, vem água viva. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Feche seus olhos e fiquemos um instante em silêncio.